pessoal, boa noite! Mais uma vez, é um prazer ter a presença de vocês para a nossa terceira live da primeira quinzena de internacionalização digital. Um agradecimento todo especial aos nossos patrocinadores e apoiadores nessa jornada. Ao eBay, patrocinador master, que além de fazer possível a realização dessa quinzena de internacionalização digital, também vai nos proporcionar uma live super especial no dia 28 de outubro sobre como empreendedores individuais podem vender internacionalmente com soluções rápidas e de baixo custo pelo eBay. Você não vai querer perder essa oportunidade. Agradecemos também aos nossos patrocinadores Gold, Vetex, Balk, Bex Banco e Ebury, ao Facebook, nosso parceiro de divulgação, e ao apoio da ABCom. A todos vocês, muito obrigada pela parceria. Na semana passada, desvendamos os segredos dos marketplaces e do D2C e entendemos novas abordagens para conquistar mercados internacionais. Hoje, vamos receber profissionais que nos ajudarão a pensar em formas para aproveitar rapidamente as mudanças de mercado para vender via e-commerce e marketplaces internacionais. Algumas empresas puderam reagir rapidamente e aproveitar o e-commerce para acelerar a sua internacionalização. Como será que elas fizeram? Eu deixo vocês agora com o Paulo Pedro, a Paula Gomes, o João Teixeira, o Luiz Henrique Didier e desejo a vocês um ótimo evento. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante a transmissão através aqui do nosso chat, que serão respondidas no nosso Happy Hour do dia 28 às 20 horas. Boa tarde. Hoje temos o privilégio de contar com 4 grandes especialistas nesse processo de internacionalização digital. Eles lideram o processo em empresas grandes para a própria empresa ou para os clientes deles, e são empresas que realmente têm se destacado para tomar a delantera nesse processo. Vamos começar com Paulinho. Por favor, Paulinho, pode se apresentar? Claro, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com gente tão experiente por esses feras aí no mercado. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Pedó, mas todo mundo me conhece por Paulinho, né? Eu tenho uma carreira muito ligada aí a marketing e negócios. Nos anos 2000, liderei o processo de reposicionamento da marca Melissa na Grendene, e depois de um período que eu tive que ficar ausente da empresa, na volta eu ganhei um grande presente, que foi a diretoria de negócios digitais. Então, hoje eu acumulo essas duas diretorias, a diretoria da Melissa e a diretoria de negócios digitais, e espero contribuir com vocês da melhor forma possível, aprender muito aqui com esses especialistas, né, com essa gente fera, e muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, Paulinho. Vamos com Paula. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, primeiro. Uma satisfação estar aqui representando a Apex nesse evento e dividindo esse painel com especialistas aí no e-commerce, né? Bem, eu tenho uma formação em Relações Internacionais aqui pela Universidade de Brasília, onde eu moro, né? Fiz também um MBA em Marketing na FGV e depois avancei para um mestrado na área de administração com foco em estratégia, marketing e inovação também aqui na Universidade de Brasília, né? Onde pesquisei um pouco mais sobre internacionalização de empresa e impacto do marketing, da marca Brasil, sobre esse processo de internacionalização. Eu tenho 14 anos que eu estou na Apex Brasil. A Apex Brasil é a agência oficial de promoção de exportação e atração de investimentos do governo brasileiro. A gente tem um contrato de gestão com o Ministério das Relações Exteriores e somos aí os executores de políticas públicas voltadas para a promoção da exportação e atração de investimento. Nesses 14 anos que eu tenho de Apex Brasil, já trabalhei em diversos projetos com diferentes oportunidades, aí sempre voltado para a promoção da exportação, para a promoção da internacionalização das empresas brasileiras.
E hoje eu estou na liderança do programa de e-commerce, que é o programa e-export, e já tem um ano, relativamente recente, né, minha agenda no e-commerce, mas tenho trabalhado profundamente nessa agenda aí para apoiar mais empresas brasileiras a acessarem mercado internacional via e-commerce. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado nós. João Teixeira. Olá a todos, olá Nils, Paulinho, Paula, Didier, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse momento e compartilhando um pouquinho de informação aí com o pessoal que está nos assistindo, né? Eu estou aí, meu nome é João Teixeira, eu estou no mundo do e-commerce desde 2013, trouxe a Hybris, atualmente uma plataforma da SAP, aqui para o Brasil e América Latina em 2013. Em 2015 eu me juntei à Vetex. Até o ano passado eu estava responsável por vendas Brasil e no final do ano eu abracei essa causa do cross-border. A gente na Vetex acredita muito que isso vai fazer bastante diferença, já está fazendo diferença aí para os lojistas, indústrias, e a nossa missão é pegar os nossos mais de 3.000 clientes espalhados aí por 40 países e ajudar nessa processo de cross-border internacionalização. Obrigado mais uma vez. Ok, e vamos com Didier. Obrigado. Assim como disse o Paulinho, é uma honra fazer parte aqui desse painel com todos vocês. Meu nome é Luiz Henrique Didier, bem conhecido como Didier. Eu tenho uma larga experiência na indústria de pagamento. Atuei bastante tempo em Itaú e Cielo, então bem focado na indústria de pagamento, e depois me juntei ao BEX. O BEX se tornou um banco em 2010 e o nosso foco sempre foi digitalizar processos internacionais. Então, dizer, como ligar o Brasil ao mundo e o mundo ao Brasil de forma digital e escalável. A gente entende que, de fato, não tem mais volta a questão do mundo global. Então, o e-commerce é, sem dúvida, o caminho mais curto e mais rápido para que empresas internacionais vendam no Brasil ou empresas brasileiras vendam fora. Então, a gente é um grande entusiasta das vendas cross-border há bastante tempo. E é isso. Acho que vamos ter um painel aqui muito, muito interessante. Espero que sim. Então, vamos começar. Para as suas empresas, qual é a importância nesse processo de internacionalização? Qual é a importância realmente do e-commerce e dos canais digitais? E por quê? As coisas mudaram? Está acontecendo algo? Paulinho, comece você. Bom, eu acho que a importância, né, do canal digital é gigantesca hoje, né? A gente vê aí na última década a tecnologia impactando de forma brutal os negócios, né? E a forma da gente estar de uma forma abordando o consumidor de uma forma omni, né, o cliente de uma forma omni, é através da tecnologia. Eu enxergo muito a tecnologia como, e a Grendene enxerga muito a tecnologia como meio, né, não como fim. Ainda se trata de relações interpessoais, né? O processo de fazer negócios, a gente acredita muito que é uma arte de fazer negócios, né? Talvez a gente tenha esquecido um pouco isso, com tanta tecnologia batendo a nossa porta, a gente tenha esquecido que o fato de você ter uma nova forma de acessar o consumidor é só um acelerador. Então, mas a gente acredita que esse é não só o futuro, mas é o presente das relações de negócio. Então, para a Grendene, o e-commerce, a transformação digital é um dos pilares que fez parte aí de todo esse processo, não só no pós-pandemia, né, durante a pandemia. O ano de 2020 foi um ano extremamente emblemático, quando a gente voltou para a empresa após um período fora aí da companhia. Assumimos essa diretoria de negócios digitais e um dos projetos era o projeto de internalização do e-commerce, né? A Grendene começou com a primeira loja de calçados virtual no Brasil em 2001, né? Isso já faz aí mais de 20 anos, né?
E nesse momento, quando a gente trouxe todos os projetos para dentro de casa, todas as lojas para dentro de casa, a gente imaginava que seria um processo para ser feito em 2 anos. A pandemia bateu a porta e os 2 anos acabaram virando 10 meses, né? Então, fundamental a ligação aí com o e-commerce, com todas as novas ferramentas que a gente tem hoje e as que possivelmente virão, né, para acessar os consumidores. Obrigado, Paulinha. E na Apex, como estão as coisas? Como foi essa coisa essa mudança? Pode nos explicar, Paula? Sim, é muito legal fazer esse comentário depois do Paulinho da Grendene, porque a Melissa sempre foi um case do marketing internacional e da presença brasileira como exportação, como marca Brasil, então é muito legal, é uma honra mesmo estar fazendo parte desse painel e estar aqui trocando ideias sobre esse tema. Assim, desde 2017, né, que a Apex Brasil tem um programa que se chama e-export, que é voltado para apoiar as empresas nessa agenda de e-commerce. Mas com a revolução que a gente teve aí no ano de 2020, né, em função da pandemia, esse programa ganhou ainda mais força. E ainda em 2020 a gente percebeu que tinha um espaço no mercado para a criação de um evento internacional grande sobre o tema do e-commerce internacional, que nós vimos que as empresas elas já estavam aí operando o e-commerce no Brasil, a pandemia levou as marcas brasileiras a operarem e-commerce, e a gente viu que precisava reforçar um pouco a agenda do e-commerce internacional, mostrar para elas essa oportunidade. Então, com a pandemia, a gente criou o Export Meeting, que é esse evento que a gente tem realizado. Em 2020, a gente já fez a primeira edição, em 2021 já realizamos a nossa segunda edição, inclusive o material está disponível no canal da Apex Brasil no YouTube, quem quiser assistir lá, tem bastante material interessante sobre o tema. Mas além do export, né, a própria Apex viveu uma mudança muito grande, né? Internamente a gente está trabalhando praticamente remoto desde março do ano passado, e a gente tinha aqui, a nossa equipe de TI tinha um trabalho muito estruturado já de transformação digital, então a gente não parou nem um dia. A gente foi para casa e ficou em casa e já estava com tudo conectado, todos os sistemas, então a gente teve zero impacto nesse sentido, né, de sistema, e conseguimos continuar executando tudo sem interrupção. Mas o maior desafio, né, que nós vimos foi porque o trabalho da Apex ele era muito forte em cima de feiras internacionais, né, apoiando aí dezenas de setores da economia, trabalhando em feiras internacionais, e a cada dia que passava, uma nova feira era cancelada ou países fechavam suas fronteiras, então mesmo que a feira tivesse sido mantida, não tinha mais como levar a delegação brasileira, porque os países tinham fechado as fronteiras. Então esse desafio foi forte no primeiro momento. As feiras foram canceladas, no segundo momento elas começaram a se tornar versões digitais, então as feiras começaram a acontecer de maneira digital, e a própria Apex Brasil, que realizava missões e rodadas de negócio, precisou desenvolver sistemas que organizassem rodadas de negócio digitais. Então, hoje a empresa ela não vai mais para uma feira fisicamente, ou não vai mais, participa presencialmente de uma rodada, mas ela consegue, desenvolvemos aí plataformas de matchmaking, que a gente chama, conectando aí compradores compradores internacionais e vendedores brasileiros, continuando a viabilizar os negócios das empresas. Então, essa parte aí foi acho que uma grande mudança. A gente teve que se reinventar em produtos e serviços que a agência oferecia para continuar promovendo os negócios das empresas brasileiras aí nesse período de mudança significativo que a gente viveu e continua vivendo. Obrigado. E você, João? Você está numa empresa que vive disso, então interessante ver, teve um impacto? Nossa, o impacto foi gigante, né? Eu costumo dizer que o mundo com a pandemia dormiu analógico e acordou digital, né? Então, de um dia para o outro, milhares de lojistas, a gente precisou trabalhar 24 horas para botar site no ar aí junto com os parceiros, para atender essa demanda reprimida, porque muitos não viam a necessidade de ter um canal online, né? E essa mudança a gente está percebendo agora que
por mais que o mundo comece a voltar para a parte presencial, esse comportamento de compra veio para ficar, né? E o cross-border, né, que é o tema em questão aqui, ele continua muito presente, né? Porque hoje, qualquer país que a gente considerar, em geral, 20% do total das vendas online é cross-border. Então, se você pegar aqui Brasil, é liderado aí por AliExpress, Shopee, Amazon.com. Nos Estados Unidos, os 20% é liderado por China, por Inglaterra, por Alemanha. Então, assim, hoje, o lojista brasileiro, né, e com a pandemia, né, aqueles que não estavam fazendo sites novos, eles estavam com o problema da loja física fechada. Então, para esses nossos clientes com loja física fechada, o caminho natural foi essa questão da internacionalização. Por quê? Porque você tem um universo de 20% lá fora nos Estados Unidos, né, que esse lojista aqui do Brasil, ou a indústria, né, no caso aqui da Grendene, tem acesso a esse mercado. E aí você vai falar, pô, mas 20% é pouco. Quando a gente pega um mercado online norte-americano, que é 27 vezes maior que o mercado brasileiro online, ou na Europa, que é 22 vezes maior que o mercado online no Brasil, esses 20% são gigantes, né? Então, se você pegar aí, para quem está nos assistindo, né, considerar entre 20% e 100% do seu faturamento online aqui, que é um número aí factível, você tem ideia do potencial de venda aí no mercado. Então, essencialmente é isso, a importância de um mercado que você tem uma margem maior, porque você tem a questão da alavancagem do dinheiro, você tem a questão do câmbio, você tem a questão de não pagar impostos na exportação, incentivo do governo, você tem uma Apex aqui que maravilhosamente apoia aí, né, incentiva como entidade do governo esse trabalho. Então, assim, para a gente enxergou aí um potencial gigante para ajudar os nossos clientes aí. Obrigado, João. E então, Didier, você também 100% digital, então... 100% digital. A gente, na realidade, é interessante o tema do e-commerce cross-border. Essa era a nossa tese lá em 2012. Não diria que foi nada de visionário em relação à pandemia, não. Ninguém podia prever algo assim. Mas naquele momento, parecia, de fato, que o caminho para compra e venda global seria através do e-commerce. É claro que a pandemia acelerou isso de uma forma bárbara, né? Mas pegando aqui o ponto do João, que é muito, muito interessante, o que a gente observou? O mundo, advento internet, advento e-commerce, o mundo se interligou, né? E as pessoas podem passar a comprar produtos e serviços em qualquer lugar. E acho que com a pandemia isso acelerou de forma, assim, eu diria que foram 10 anos em um ano, ou 10 anos em um ano e meio, em que você não precisa mais viajar para fazer uma compra. Então, você tem acesso a qualquer e-commerce global. O João citou alguns players que vendem bem aqui no Brasil, mas por que não as empresas brasileiras venderem também através desses marketplaces fora? E aí, a gente atuou no meio de um caminho aqui, porque existe ainda uma barreira que é pagamento, né? Quer dizer, você acessa a plataforma, você consegue comprar o produto cross-border, mas depois você precisa receber e precisa pagar. E aí, o meio de pagamento local acaba sendo muito importante. Então, a gente viveu exatamente esse boom, que empresas, grandes e-commerces internacionais vendendo para o Brasil, mas ele precisava capturar aqui no Brasil com cartão de crédito local, ele precisava capturar aqui no Brasil com boleto, que é um negócio nosso, né? Agora o Pix é um negócio nosso. Então, é importante quando uma empresa lá de fora quer vender para um país, entender o meio de pagamento local dele e vice-versa. Acontece a mesma quando as empresas brasileiras querem vender fora, né? Precisam conhecer os meios de pagamento, como é que vai fazer para receber. Então, eu entendo que o advento e-commerce para comércio local ou internacional é um caminho sem volta. Então, absolutamente sem volta. E, na minha opinião, o cross-border, de novo, in and out, quer dizer, empresa brasileira vendendo fora, empresa de fora vendendo no Brasil, também é um caminho sem volta. As pessoas acessam o mundo.
agora, né? E querem comprar e querem receber. Quando é um produto físico no e-commerce, ainda tem um desafio logístico. Mas quando é um serviço, tem muito pouco desafio logístico, ou nenhum, na verdade. Quer dizer, você compra um serviço de uma Spotify, que é uma plataforma sueca, pagando em real aqui no Brasil, né? E esse serviço é online. Então, eu entendo, gente, que o e-commerce cross-border é o primeiro passo na internacionalização in and out. Então, empresas lá de fora olham mercados, e o Brasil é um mercado imenso, né? É interessante para quem está fora querendo vender para o Brasil. Nós somos o terceiro mercado de AliExpress, por exemplo. E é interessante quando empresas brasileiras começam a acessar o mundo. Então, gente, eu entendo que o e-commerce para a experiência cross-border eu não tenho dúvida que é o futuro. Ele já era, mas eu diria que no último ano e meio ele ficou, de fato, um canal sem volta. As pessoas aprenderam a utilizar isso. O Brasil tem 100 milhões de e-shoppers. O Brasil tem 100 milhões de pessoas que já fizeram uma compra no e-commerce. Seja no cross-border, como o João falou, 20% das vendas são no cross-border, é verdade. Só que 50% dos brasileiros já fizeram uma compra internacional. Então já compraram alguma vez de algum site internacional. Então, quer dizer, acho que de fato é um caminho sem volta, e acho que é o caminho para todo mundo. É o caminho para quem vende, é o caminho para quem compra, é o caminho para quem tem plataforma, é o caminho para quem tem solução de pagamento. Acho que é um environment aí que está pulsando. Só os 200 mil brasileiros que moram em Portugal já é suficiente para a gente pensar em abrir um projeto de e-commerce cross-border, né? E vários milhões nos Estados Unidos. Ok, vamos para se adaptar à internacionalização. Eu acho que não somente existem oportunidades, mas também havia desafios. Queria saber um pouco quais foram os desafios mais importantes que estão enfrentando para fazer mudanças. São a cultura da sua empresa, que precisa mudar, e a cultura dos seus sócios comerciais. São problemas mais específicos, como problemas de logística, de marketing digital, a parte financeira. Quais são os assuntos mais desafiantes para se adaptar a essa nova cultura? Começamos de novo com Paulo. Com Paulo. Paulinho. Então, como você falou, bom, primeiro quero dizer para Paula, que saudades de uma feira presencial, né? A gente sabe muito o quanto o mercado de calçados e confecção ele depende, né? E sempre foi a história, essas feiras internacionais, a Apex sempre foi um grande parceiro aí da Grendene nesses eventos. Segundo, né, disso que a gente está falando, o que fica o principal, né, o grande desafio é sempre uma questão cultural, está sempre ligado às pessoas, tá? A questão de tecnologia, ela é uma questão que pode ser desenvolvida, pode ser acessada, se você tiver o recurso, você pode comprar a tecnologia. A questão de logística, né? Você arruma formas de fazer isso através de um operador local, através de novas formas de abordar o mercado. Mas a questão maior, né, é a questão cultural. A gente vem partindo de um pressuposto, né, na companhia, de que nós não falamos mais sobre distribuição, nós falamos hoje sobre acesso, né? Hoje o produto tem que estar disponível, seja ele no e-commerce, seja ele via cross-border, seja ele via um distribuidor local, uma parceria local, mas ele tem que estar disponível do consumidor aonde ele quiser e como ele quiser receber. Então, todas as ferramentas ligadas aí à omnicanalidade,
são o grande desafio. O consumidor tem que decidir se ele quer retirar na loja, se ele quer receber em casa, se ele quer receber de um outro país que tenha, por um acaso, tenha o estoque de um produto que não tem mais no país de origem dele. Então, assim, as possibilidades são imensas, né? E a gente vê que a grande barreira é uma barreira cultural, né? A questão das pessoas, né? As pessoas se adaptando a esses novos meios, né, de transação, né? Tanto transações comerciais quanto transações de ideias também. Eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas mais ou Sim, menos é esse o pensamento. sim, mas eu pensava também nos distribuidores. Os distribuidores, vocês têm distribuidores em muitos países, além, naturalmente, dos Estados Unidos e na Europa, onde a operação é sua, mas, de alguma maneira, os distribuidores têm atrapalhado, têm ajudado, têm empurrado para as mudanças. Qual tem sido... Olha, eu vocês vou te precisam de outro tipo de distribuidor com outras qualidades ou outras capacidades? Se pudessem. Assim, ó, Nil, como eu estava falando antes, essa questão da cultura, né, ela é fundamental, tá? Então, para quem já vem acompanhando o desenvolvimento do e-commerce, por exemplo, no Brasil, né, lá desde 2001, quando a gente lançou a primeira loja, a gente vê uma mudança também no comportamento do próprio varejista, né? O varejista, no início, tinha muito medo em relação ao e-commerce. O e-commerce vai tirar o meu mercado, os representantes tinham uma sombra isso na cabeça dos representantes. Hoje a demanda é ao contrário, né? A gente sabe que a maior parte das vendas feitas nas lojas, elas têm início no digital, né? Então é um grande cruzamento de canais. A gente vê também que os distribuidores ao redor do mundo, a Grendene trabalha basicamente com distribuidores, e na Itália a gente tem uma distribuição própria, nos Estados Unidos temos uma distribuição própria, na Inglaterra também, mas na maior parte dos locais são parceiros locais, e eu acredito que essa é uma forma também muito interessante da empresa conseguir manter uma estratégia global, mas atuar localmente com as peculiaridades locais. Então, o que eu acho é que vai ter uma transformação dos distribuidores, né? O distribuidor que antigamente era basicamente um intermediário que se estocava e atendia o mercado, hoje ele passa a ser mais um consultor de negócios, né? Trabalhando muito interligado do ponto de vista de tecnologia com a companhia mãe, né? O que permite reposições mais rápidas, estoques mais acertados. A gente sabe que a grande questão na distribuição é a questão da assertividade do estoque, né? O estoque é o que garante o jogo, né? E essa possibilidade que a gente tem hoje de fazer, agora falando mais no sell-in, né? De fazer uma reposição mais rápida para o estoque do distribuidor, faz muita diferença, tá? Mas como eu falei antes, a questão é adaptação cultural a uma demanda que é uma demanda da sociedade, né? Se você vê, tem uma foto emblemática, né? Que é quando o Papa anterior tomou posse, eu nem sei se é assim que se fala quando o Papa assume lá o papado, e tem uma foto da Praça de São Pedro lotada, todo mundo assistindo, e já quando o novo Papa entrou, é todo mundo assistindo, mas todo mundo fotografando, todo mundo com o celular na mão. Então essa demanda é uma demanda social que impactada pela tecnologia, acelerada pela tecnologia, mas as mudanças acontecem nas pessoas, né? Então, a gente está trabalhando muito nesse drive de mudança cultural, tanto com os nossos colaboradores internos, quanto com os nossos parceiros aí, distribuidores. Obrigado. E Paula, como Eu você vê esse assunto? Eu vejo de maneira similar ao Paulinho, assim. A mudança de comportamento, ela é a grande mudança
e talvez ela vai gerar vai encontrar aí desafios e barreiras no processo da mudança cultural que, às vezes, por mais que a demanda aconteça de uma maneira muito rápida, a mudança de comportamento das pessoas vai um pouco mais lenta seguindo esse passo. Assim, pensando dentro da Apex, desafios que a gente teve no primeiro momento, e eu acho que várias empresas encontraram esses desafios, foi de achar fornecedor que tivesse a solução adequada. Então, todo mundo começou muito com um improviso. No nosso caso, foi um pouco do improviso para a gente conseguir organizar a rodada de negócio digital. Começou com serviços e empresas que não eram especializadas nisso, mas no mercado não tinha esse tipo de fornecedor pronto. Depois a gente desenvolveu esse tipo de fornecedor e hoje a gente tem fornecedor especializado nessa agenda. Mas do ponto de vista da empresa que a gente apoia, a gente percebeu muito que um desafio que acontece é que as empresas tinham equipes fragmentadas. Então, de um lado, a equipe de exportação, que estava ali preocupada em fechar câmbio, em achar o comprador e mandar o catálogo, aquela coisa bem... Apesar de, às vezes, você mandar o catálogo por e-mail, era uma coisa quase analógica. E, do outro lado, uma equipe de marketing que vinha desenvolvendo o e-commerce no Brasil, que estava totalmente preocupado com uma agenda de presença da marca digital, a voz da marca nas redes sociais e toda essa preocupação. Quando a gente vai para o cross-border, né, e essa marca deixa de estar apenas aqui no mercado brasileiro e precisa estar presente também no mercado internacional, e uma vez que está online, ela está no mundo todo, a gente precisa começar a integrar essas equipes para que a equipe que está fazendo a exportação entenda melhor como funciona o marketplace internacional, seja ele B2B ou marketplace direto para o consumidor final, e também que a equipe de marketing aqui no Brasil entenda que quando ela posta ou quando ela está cuidando da rede social, e se aquele produto está à venda no marketplace no exterior, aquele cliente vai estar lá pesquisando essa empresa e vai achar essa rede social que está sendo postada. Então, a gente fala aí da importância que a gente tem em relação a uma consistência de marca, e isso é um desafio porque entender que a dinâmica da empresa vai se dar agora de maneira conjunta, não tem mais o aqui dentro e o lá fora, porque uma vez que você está digital, tá tudo, né, interagindo e se comunicando. Isso é um movimento novo que as equipes precisam se integrar, e uma tarefa que a Apex tem feito é oferecer cursos de marketing internacional para equipes de exportação, ou seja, fazer com que a equipe de exportação entenda um pouco mais sobre a parte de marketing internacional para diminuir um pouco esse gap e tentar harmonizar melhor as estratégias da empresa aí no e-commerce internacional, facilitando a presença daquela marca e, consequentemente, os negócios via cross-border para essa marca. Obrigado. E, João, você como vê isso? Como você tem os clientes na mão? Cara, eu E concordo o muito pulso com do o Paulinho e a mercado? Paula. O Paulinho e a Paula disseram tudo aqui. Nós estamos falando de um processo de adaptação cultural, porque quando eu comecei a estruturar esses processos, eu me baseei muito na questão do Uber e do iFood. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tirar a fricção da frente do lojista da indústria, né? Então, tudo é fricção, né? Eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que me preocupar com a tradução de catálogo, a questão do pagamento aqui que o DJ colocou, como que eu vou me integrar no marketplace lá fora se eu nem falo inglês, ou seja, as barreiras são inúmeras e no primeiro momento isso assusta muito. Então, como plataforma de e-commerce, independente de qual plataforma o cliente usa aqui no Brasil, eu me associei para apoiar esse lojista interessado no cross-border aos parceiros corretos. Então, o parceiro de full commerce, que assume a responsabilidade da gestão de marketplace lá fora em seu nome, tradução de catálogo, meio de pagamento, tudo a gente foi plugando para dar uma solução completa e tirar a fricção. E aí, quando essa obra foi concretizada, a gente falou, uau, temos aqui uma solução completa sem fricção para o lojista, isso vai ser sucesso total. E no final, não é um sucesso total, porque na cabeça do varejista, da indústria, o cara continua fazendo um site em português para se auto-boicotar e se limitar a 8 milhões e meio de metros quadrados, né, que é a área do Brasil, se eu posso ter acesso ao planeta Terra. Eu me limito ao idioma português, né, e com isso eu não acesso outros mercados. Então,
a gente mesmo fica se auto-boicotando, né? Então, assim, a dificuldade tem sido um pouco cultural, né? Achar aquele cara que está a fim de fazer, né? E você percebe, e fazer do jeito certo, né? Porque às vezes a gente, puxando até um pouco do que a Paula falou, né? Não basta eu ter um site de e-commerce lá fora, porque a minha marca não é conhecida, então não vai vender nada. Mas eu preciso ter um site de e-commerce, porque aí vai vir a lealdade. Porque no marketplace não tem a lealdade. Então, se eu for procurar identidade da marca, o que, que ela está falando, o que, que ela está fazendo, principalmente no mercado maduro lá fora, que busca entender a questão da sustentabilidade, né? Quando eu falo de uma marca, lá já é muito comum isso. Aonde eu vou buscar essa informação? Num site em português aqui do Brasil? Então, assim, é o caos, né? Então, eu acabo não dando tração. Então, eu tenho que ter o e-commerce e tenho que estar plugados no marketplaces. Marketplace vai me gerar venda. Site próprio vai me gerar lealdade. E junto com o trabalho de mídia social que a Paula comentou, né, que eu já faço em português e eu estendo para o inglês, me dá essa consistência da marca, né? E essa tem sido a principal barreira, né? Explicar para o cara, olha, eu tenho tudo aqui pronto, resolvido, equacionado, só que a gente tem que fazer do jeito certo, né? A gente já pegou marcas aqui que querendo fazer venda para o mundo, né? Na nossa plataforma, num checkout que permite você fazer cálculo de frete e impostos para qualquer país, e ele querendo manter o site em português. E achando que o Google Translator vai resolver na China a questão do site dele. Não, fica horrível, né? Então, assim, tem que fazer direito, né? Então, assim, é por aí. Eu mudei um pouco a visão, mas na linha dos dois, do Paulo e da Paula, que é cultural. João, queria fazer A um Paula quer comentário. falar. Isso. Não, que é um ponto super importante, né, da integração e dessa comunicação da rede, porque a empresa, às vezes, ela está achando que ela está tratando de dois ambientes separados, né? E é um único ambiente. E aí o ponto que eu coloquei da equipe de exportação é porque muitas empresas a gente observava, né? Tem a equipe do Brasil e a equipe do exterior. E quando você está online, é o seu site, você está no mundo. E um outro ponto importante para a gente reforçar é que quando você está comprando online, você está no marketplace, está competindo aí no e-commerce internacional, a sua empresa está competindo com o mundo todo, literalmente. E ou você vai vender nessa competição, ou você vai vender preço, ou seja, você vai ter que botar seu produto lá embaixo para ser o produto mais barato do mundo todo, ou você vai construir uma marca consistente, contar uma boa história e conseguir se posicionar melhor. E essa história ela vai ser contada a partir de uma estrutura de comunicação integrada que a sua empresa precisa construir. E aí tem o site dela para dar o suporte, a presença na rede social, o marketplace para fechar a venda, mas essa construção de uma estratégia de uma maneira mais ampla e não apenas, tá bom, vou botar aqui nesse marketplace e esquece o resto como se o milagre fosse acontecer. O milagre não vai acontecer. É preciso ter o desenho integrado e casar aí com um meio de pagamento viável, né? Porque senão a gente não vai... Eu brinco, não basta vender, tem que receber, né? Bom, essa é a Então, graça do gente, e-commerce. O e-commerce permite receber imediatamente. Você exporta, vai receber 3 meses depois. No e-commerce, você tem o dinheiro na mão rapidamente. Graças a você, Didier. Eu acho que, para não ser repetitivo aqui, acho que os três cobriram os pontos mais importantes. Na questão cultural, meu único comentário, a gente gastou muito tempo discutindo esse tema. E numa reunião que eu tive na China, a gente fez uma apresentação que parecia muito óbvio para nós brasileiros, mas ela é muito pouco óbvia. Tá? Nós somos um país continental, né, de dimensões continentais, onde 95% da nossa população vive no border com o oceano. Nós temos a fronteira norte, uma floresta, a fronteira leste, um pântano. Então, o que eu quero dizer com isso? O brasileiro tem nenhuma experiência internacional, nem com os nossos próprios vizinhos aqui. A fronteira mais próxima de São Paulo fica a 1.800 quilômetros. Então, a não ser quem mora no sul do Brasil, que faz um cross de fronteira de carro, a forma do brasileiro sair do Brasil é de avião. Caro,
portanto. Isso significa que a enorme maioria dos brasileiros, a enorme maioria, tá? 2,5% dos brasileiros já saíram do Brasil. Somos 200 milhões de habitantes. 4 milhões, 5 milhões de pessoas já saíram do Brasil, o resto nunca saiu. Então, essa massa, de repente, via internet, via e-commerce global, tem acesso ao mundo. Né? Mas sabe muito pouco disso. Né? A Europa tem a grande vantagem de cada vez que você cruza uma fronteira, você muda a língua, muda a moeda, muda o jeito de pagar. Aqui não. Só que o advento do e-commerce abriu as portas para o mundo. E aí, só para reforçar o ponto que vocês falaram, 1% dos brasileiros fala inglês fluente. E quando eu falo fluente, é capaz de fazer uma negociação, de pensar num site, de segurar uma reunião. Todo mundo mais ou menos fala o by the book, mas fluente é muito pouca gente. Então, eu acho que o grande desafio é sim cultural. É difícil a gente sair do Brasil para lá e o mundo vir para cá, porque a gente está longe. Gente, a gente fala português e todos os nossos vizinhos falam espanhol. Até os vizinhos longe falam espanhol. Aí depois é o inglês, né? E a gente aqui fala português. Então, a gente realmente não vai conseguir acesso global a menos que a gente tenha uma mudança de cabeça. Ao mesmo tempo que o mundo se abre, nós somos um país com muita gente, um país com um bom acesso à internet, não é uma boa internet, mas é um bom acesso à internet. 80% dos brasileiros já têm acesso à internet. São no Brasil 130 milhões de smartphones individuais, eu quero dizer. Tem gente que tem mais de um, mas individuais. 130 milhões de pessoas têm acesso ao mundo do celular. É muita gente. E aí, o brasileiro começa a entender que, olha, a gente chegou a processar 35 milhões de brasileiros que fizeram uma compra, só aqui comigo, 35 milhões de brasileiros que fizeram uma compra internacional. Se 4 milhões viajam, e a gente fizer uma conta é 30 milhões de pessoas que nunca saíram do Brasil, passaram a comprar fora. Mas como? Porque quem veio para cá botou o site em português, para o cliente pagar em real. Então, o inverso é exatamente verdadeiro. Né? Como o João falou, muito bem abordado, se a gente quer vender para fora, eu tenho que ter um site na língua local, na moeda local, recebendo meio de pagamento local. Né? Os países mais desenvolvidos, acaba que o ecossistema de cartão de crédito resolve bem. Mas numa boa parte dos planetas do mundo, não. Cada um tem o seu Pix, tem o seu boleto, tem o seu cartão local. Então, é importante entender para onde a gente está. Então, eu concordo com o que vocês três falaram, acho que tem uma questão cultural. E aí, em última instância, que aqui para mim sempre é um issue, a gente tem uma questão regulatória importante. O Brasil não é exatamente um lugar simples de fazer negócio, nem em termos logísticos, nem em termos fiscais e nem em termos regulatórios. Então, de novo o que o João falou, é verdade. As pessoas falam, eu tenho um pouco de medo, o que eu vou encontrar? Então, é importante encontrar os parceiros certos, os caminhos certos, mas, de novo, eu acho um caminho sem volta, gente. Acho que o Paulinho queria fazer um comentário aqui, então vamos lá. Não, só corroborando aí com o que você está falando, né? Uma questão que eu sempre observei no Brasil, diferente de outros locais, é que o empreendedor brasileiro normalmente tem um pensamento assim, eu vou criar um produto, uma marca, fazer a marca acontecer no Brasil para depois exportar. Quando você vai falar com um empreendedor na Holanda, é completamente diferente. Ele cria a marca para o mundo e às vezes até nem está vendendo muito bem lá na Holanda, né? Então, eu acho que isso também é uma questão cultural, né? Vocês abordaram muito bem essa questão, né? O brasileiro ainda, o empreendedor brasileiro ainda imagina que o mercado local é o primeiro mercado a ser trabalhado para depois poder exportar. E eu acho que a tecnologia está desmistificando isso, né? Está quebrando barreiras, está quebrando fronteiras. O outro ponto é essa questão do marketing internacional, né? É muito diferente você vender produtos no mundo e vender marcas no mundo.
marcas implicam em construção de marca. Construção de marca implica numa estratégia que precisa estar muito bem alicerçada, na minha opinião, tá? Muito bem alicerçada na essência da marca, mas com atividades adaptadas localmente. Então, essas parcerias internacionais, né? Você ter um bom parceiro atuando no mercado externo, abrevia muito esse caminho. Se ele já tiver no mesmo mindset de tecnologia, de digital, facilita ainda mais o trabalho. Mas, enfim, colaborando aí com o pensamento de vocês e dizendo que eu concordo 100% aí com o que vocês estão comentando. Obrigado. Paulinho, eu queria só fazer um comentário aqui. Você falou uma coisa muito, muito importante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o ecossistema de inovação de Israel. O que acontece lá com eles? Eles são um país super pequeno, né? Então, qualquer coisa que nasce lá é cultural já. Qualquer coisa que nasce lá, ele tem que pensar que ele está montando uma inovação para o mundo, né? Porque não adianta ele vender um produto ali para o público dele. E eles têm lá um ecossistema muito, muito interessante. Paula, até legal você eventualmente levar isso aqui no Brasil. O que acontece lá? O aluno sai da universidade, monta uma startup, né? Aí o governo não cobra imposto daquela startup no primeiro ano até que ela consiga fazer negócio, né? Se essa startup tem uma rodada de investimento, o professor daquele aluno recebe um incentivo, né? E aquela startup só recebe a primeira rodada de investimento quando ela está vendendo para fora. Então, imagina que é o seguinte, é todo um ciclo que ele faz com que cada um lá fala assim, eu preciso ter uma ideia, essa ideia precisa funcionar não só aqui como no mundo inteiro, ela precisa ser boa, e aí o meu professor vai se dar bem se eu fizer isso. Então, quer dizer, tem toda uma questão que cobre aqui, eu acho, o fato de o brasileiro, ele na largada precisava pensar em, eu vou vender para o mundo. Eu posso até começar aqui, mas eu vou vender para o mundo, né? Então, eu acho esse um ponto super importante. É muito interessante conhecer esses ecossistemas. E o seu, Nils, a Suécia é muito parecido. Não é ruim, não. A Suécia, não, muito parecida não com a gente. Muito parecida com tudo que... A Suécia é um grande parceiro global, com grandes soluções globais, né? Porque todo o ecossistema das empresas suecas já nasce em inglês, já nasce, eu preciso expandir para a Europa, depois eu preciso expandir para o mundo todo. Então, eu acho muito interessante esse modelo. Acho que a gente tem um desafio cultural aí que não é pequeno, além dos regulatórios, mas acho que o cultural é talvez aqui o nosso principal desafio. Deixe-me, não era previsto, mas deixe-me fazer uma pergunta. Didier, você falou que é muito complicado fazer negócio no Brasil, que por regulações administrativas, a burocracia, blá, blá, blá. Então, é mais fácil vender fora que vender no Brasil? Ou é igual? Ou... Não, eu acho que os desafios para os empreendedores brasileiros é muito parecido. Porque a primeira constituição de uma empresa aqui no Brasil, bom, enfim, toda a burocracia para abrir uma empresa, tributação, para entender todas as tributações. Aqui no Brasil já é difícil. Quando você fala de vender para fora, aí o cara fala, não, ainda tem o câmbio, ainda tem o embarque, ainda tem o navio, o avião. Então, agora, por outro lado, o empreendedor brasileiro já sabe que não é simples montar um negócio no Brasil, né? Então, eu acho que se a gente juntar a questão da cultura de internacionalização, ele já nasce falando, ok, é difícil montar um negócio no Brasil, mas se eu colocar isso em pé, eu coloco em pé no Brasil e fora. Mas, de fato, Tá bom. talvez o Brasil seja o país democrático com a regulação mais complexa para transações internacionais. A gente é um país muito fechado ainda em termos de regulação e acesso. Agora, acho que o e-commerce é indiscutivelmente a porta de entrada para isso.
gostaria de voltar um pouco ao assunto dos marketplaces, com exemplos mais concretos. Eu lembro uma conversa com o Paulinho, onde ele falou que trabalha com várias. Qual é a importância do marketplace, para que servem nos seus processos de crescimento? Que tipo de ferramenta representa para vocês? É muito importante para vender, para outras coisas? Paulinho, você falou bastante bem numa conversação anterior sobre isso, da sua experiência, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Eu acredito que os marketplaces, né, eles têm uma função extremamente importante, principalmente na captação de audiência, tá? Uma marca que é relativamente desconhecida, ela precisa mais dos marketplaces do que uma marca que já está mais estabelecida. Então, as duas estratégias são extremamente válidas, tanto o e-commerce proprietário, né? A gente tem e-commerce proprietário em algumas áreas no mundo, e que ele funciona muito bem, esse tráfego orgânico funciona muito bem para marcas mais conhecidas. Quando a sua marca não é tão conhecida assim, você se aproveitar dessa audiência do marketplace e ter ali uma arena de negócios, né, capturar audiência para sua marca ali, faz todo sentido. A gente não está falando muito aqui sobre a modalidade dropshipping, tá? O dropshipping nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, ele é extremamente importante. Então, essa também foi uma mudança, né, do varejista, por exemplo, americano, a Nordstrom hoje, que é um grande cliente aí da Melissa nos Estados Unidos, né? Eu acho que hoje, sei lá, de 60% a 70% das nossas vendas são feitas na modalidade dropshipping, né? Então, você tem a audiência do player, né, da Nordstrom, mas quem tem a posse do estoque, né, é a nossa operação lá, quem faz o envio para o consumidor é a nossa operação. Se você vai para um outro local, como na Ásia, na China, né, que a gente estava falando antes, o Tmall é fundamental. Se você não tiver no Tmall, 40% do mercado de calçados na China é via Tmall, né? Então, assim, por outro lado, o fato de você ter o varejo físico também, ele complementa isso, porque você não consegue ter a mesma experiência, mesmo hoje, a gente não consegue transmitir o cheirinho de Melissa pelo computador, né? Precisa da loja física para gerar aquela experiência, né? Então, tudo tá muito interligado. Eu gosto muito desse pensamento que a Paula falou antes, das equipes interligadas, os pontos de venda interligados, o marketplace fazendo o seu papel, a loja proprietária fazendo o seu papel, mas quem escolhe é o consumidor. Então, não sei se eu respondi a pergunta aí, porque eu gosto de falar, talvez enrolei um pouco. Acredito que sim, mas você falou da Paula, então, para você, Paula, os marketplaces têm um papel muito especial, não? Sim, sim. Seja no B2B ou no B2C. Exatamente. Assim, o programa e-export, ele, desde lá de 2017, quando ele começou, ele dá ênfase para parcerias com marketplaces, então facilitando isso, porque a gente percebe, justamente como o Paulo mencionou, que ele é uma porta de entrada relativamente mais fácil, porque ele traz modelos de negócios pré-desenhados, né? Como que a empresa vai operar, vai botar o produto, vai criar a loja, ele já te ensina para a empresa mecanismos de promoção, então você pode fazer isso aqui para anunciar com palavras de busca, você pode colocar nessa ou naquela categoria para facilitar a busca. Então, ele facilita muito para quem está começando, porque ele traz o desenho, o caminho, ele orienta muito a empresa sobre como seguir para chegar nos marketplaces. Para chegar no cliente por meio dos marketplaces. Nessas parcerias, né, e a importância que a gente dá para o tema, em 2000, a gente já tinha vários acordos no passado. Em 2021, a gente avançou bastante nessas parcerias, tanto no B2B quanto no B2C. A gente fechou uma parceria, por exemplo, com o Arrange.me, que é uma plataforma. Ele tem um formato mais de vitrine, mas que dá acesso
para as empresas brasileiras venderem para o varejo americano no B2B. E um ponto importante das parcerias que a gente faz com o Marketplace é que todo Marketplace tem uma categoria de entrada sem nenhum tipo de benefício ou com poucos benefícios e categorias verificadas. Então, um apoio que a Apex entra aí para tentar facilitar para as empresas é orientá-las sobre como elas vão conseguir se tornar, ganhar mais estrelinhas naquele marketplace, né? Como que elas vão se tornar verificadas, tirar as certificações que precisa para conseguir operar. Então, a gente fez esse ano parceria com a Randme, uma parceria com a Needle, que é também uma plataforma de B2B para o mercado europeu. Estamos com inscrições abertas para parceria com Alibaba.com, viabilizando o acesso das empresas ao Alibaba. E a gente também tem uma parceria com a Amazon para permitir que as empresas brasileiras possam vender por meio do site da Amazon Estados Unidos, sem a necessidade de abertura de constituir uma pessoa jurídica lá e sem a necessidade de abrir uma conta bancária. Então, nessa parceria, só para vocês terem uma ideia da relevância, né? A gente ficou 15 dias com as inscrições abertas com a Amazon e tem esse foco em empresas que querem exportar, vender para os Estados Unidos. Em 15 dias, a gente recebeu mais de 400 candidatos com inscrições para o projeto, ou seja, mais de 400 empresas interessadas em operar. Então, não só o entendimento, né, de facilitar o acesso, como a demanda das empresas mostra que elas estão interessadas em atuar via marketplace, porque elas também veem nisso um caminho para começar a presença no e-commerce internacional a partir do Brasil. Essas facilidades, né? Ok, João? Complementando aqui o que eles falaram, a gente quando estruturou aqui na Vetex esse modelo de cross-border, né, quando eu falo de Estados Unidos, você passa a ter um catálogo único com seus produtos dentro da plataforma Vetex, e esse catálogo alimenta os marketplaces que você vai se conectar exatamente por todos os motivos que a Paula e o Paulinho colocou aqui, né, como um belo canal aí para alavancar a venda. E então, Estados Unidos a gente está falando aí de Amazon, eBay, Walmart, eventual outro marketplace mais nichado aí, dependendo do produto em questão. Quando eu falo de Europa, aí você já tem uma pulverização maior de marketplaces e alguns também nichados. Então, você tem Zalando, você tem a Amazon, que é forte na Inglaterra, são mais de 15 marketplaces. Então, no caso da Europa, a gente pluga aí também mais de 15 marketplaces, além do site próprio, e a gente tem também um marketplace de marcas brasileiras lá que chama Divni, D-I-V-N-I, e para exatamente atender esse público de brasileiros que está espalhado aí pela Europa, com saudade de comprar um produto brasileiro e tem que esperar alguém ir para lá ou ele vir para cá de férias, né? Então, a gente tem essa parte bem estruturada da plataforma integrada nesses marketplaces. Mas o Paulinho comentou algo importante também, que é a questão do dropshipping, né? O caminho contrário a gente também equacionou bem. Pode falar. Pode explicar para o nosso público o que é o dropshipping? Porque para muita gente eu acho que ainda não está tão claro. É verdade, bem lembrado. Dropshipping é você, aqui, por exemplo, um lojista brasileiro vender um produto que fisicamente não está no estoque dele, né? Que está fora do país, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem feito isso. Tem um parceiro que a gente estruturou aqui que chama Eclectic, com Q de queijo no final. Ele tem mais de 8 mil produtos que fisicamente estão nos Estados Unidos, né? Então, da forma como a gente estruturou, em 15 minutos ele sincroniza o catálogo dele com, por exemplo, o catálogo aqui da Grendene. Aí o Paulinho escolhe lá dos 8 mil produtos o que faz sentido vender no site aqui da Grendene e pronto, já está lá vendendo. Uma vez esse produto sendo vendido no site da Grendene, esse pedido é sincronizado com a Eclectic, ele coloca esse pedido de importação lá para os Estados Unidos, e aí, se eu botar esse pedido numa sexta, numa quarta está em Guarulhos, na quinta está na casa do consumidor, né? E agora a gente está estruturando esse processo também com produtos da China, né? Que aí a gente precisa do apoio aqui da Bex, no sentido do pagamento cross-border também, entendeu? Porque, em geral, quando eu falo de China, o fornecedor
ele não está fisicamente aqui no Brasil, ele está lá na China. Então eu preciso pagar alguém em algum lugar para fazer esse produto da China chegar aqui na casa do consumidor no Brasil. Então, além de ser um dropshipping do ponto de vista do produto, né, sair de lá e vir para cá, também tem a questão do pagamento cross-border. E a gente tem isso bem estruturado aqui com os parceiros aqui, né? Então é isso. O marketplace é uma peça fundamental aí no processo de construção da marca, né? De novo, a gente volta para aquele lance da comunicação integrada, de construção da marca, que é uma coisa que a Grendene faz maravilhosamente bem, aproveitando o exemplo aqui que a gente está aqui, né? Meu único comentário que eu queria fazer com o João aqui meu único comentário sobre o tema. Eu acho que todo mundo abordou super bem o tema, mas isso vale vice e versa, gente. Porque os marketplaces locais são grandes canais de distribuição para produtos internacionais, né? Hoje a Americanas.com, por exemplo, já vende produtos internacionais, muito produto chinês, no marketplace dele. E quando você sai do Brasil, um e-commerce global, as grandes marcas, ok, elas podem vir para o Brasil com a própria marca, mas outras podem usar os marketplaces locais para distribuir produto internacional também. Então eu acho que vale para brasileiro comprando de marketplaces internacionais e marketplaces internacionais vendendo e empresas internacionais vendendo através de marketplaces locais, né? Então, acho que os marketplaces têm um papel aí fundamental no tema do e-commerce. Uma empresa brasileira querer vender na Amazon, bom, é um belíssimo canal de venda. Agora, uma empresa internacional querer vender através de o Magalu, Americanas.com, Submarino, enfim, é também um belo canal de distribuição para o brasileiro aqui. O site já está em português, sabe lidar com o brasileiro paga meio de pagamento local. Enfim, eu acho que o marketplace é um ecossistema que, de novo, in and out, funciona bem. Muito obrigado. E então, vamos à última pergunta, quais são seus conselhos para empreendedores ou pequenos ou líderes de pequenos ou médios negócios? Ainda tem muita gente que tem a percepção, que pensa que, poxa, preciso falar inglês, a burocracia para exportar é terrível, é melhor focar no mercado brasileiro, como já falamos. Então, quais são as dicas, as recomendações que falaria para essa gente enquanto internacionalizar? Paulinho. Bom, então, essa questão de conselhos é sempre uma coisa muito complicada, né? Mas o que eu vejo é assim, ó, o principal conselho eu acho que é procurar mudar esse mindset de que a gente precisa fazer antes no Brasil para depois exportar. A gente já vive um mundo com pouquíssimas fronteiras, então se a tua proposta de valor é uma proposta de valor interessante para o mundo, né, não tem o porquê não arriscar, né? E aí eu acho que o risco, né, o risco do erro, ele também é uma outra mudança que a gente está vendo nas organizações, né? Essa capacidade de você poder experimentar e errar, mas experimentar pequeno, errar pequeno. Então, eu acho que o principal conselho é faça, sabe? Experimente, né? As ferramentas estão aí disponíveis, a gente está falando em meios de pagamento disponíveis no mundo, a gente está falando em marketplaces disponíveis no mundo, né? E o segundo conselho é buscar parcerias que estejam alinhadas tanto com a cultura do teu negócio quanto com os teus objetivos de longo prazo, né? E para que a gente tenha também uma presença local, adaptada ao local. A gente se perde muito nisso, sabe? Essa questão do global com o local é um grande trick dos dias de hoje, né? Tem muita coisa que a gente faz pensando que serve para o mundo inteiro, mas você precisa fazer determinadas adaptações locais, tanto em termos de produto, uma cartela de cores. Eu lembro muito, quando a gente começou a exportar para o Japão, por exemplo,
a grade de numeração era muito específica, e a gente tinha uma grade que não atendia aquele mercado. Por outro lado, a linguagem da Melissa, e isso eu estou falando lá de 2004, tá? A linguagem de Melissa tinha tudo a ver com a linguagem asiática, né? Então, assim, esse pensamento de uma marca com essência global, com uma plataforma com uma proposta de valor global, com adaptações locais feitas através de parceiros locais, eu acho que é um processo interessante. Então, seriam esses 2 conselhos. E você, Paula, que conselho daria? Eu vejo assim, né, com o aprendizado, né, que a gente teve com a transformação digital, foi muito a gente tem uma oportunidade de criar projetos, como o Paulinho falou, né, criar projetos, testar projetos e depois escalar. Acho que a dinâmica que a gente tem hoje de mercados e a facilidade tecnológica que se tem, você não precisa pensar numa estrutura tão grande, tão complexa para dar o primeiro passo. É possível testar, você tem uma rede, e o e-commerce permite isso, você tem uma rede de prestadores de serviço na cadeia, que assim, eu não vou precisar criar uma conta corrente naquele país, eu posso usar um meio de pagamento que vai facilitar. Eu não preciso contratar um armazém para ter minha própria mercadoria, alugar um armazém. Eu tenho um serviço de fulfillment que vai fazer isso para mim. Então, é possível que a empresa faça um planejamento de mercado, identificando quais são esses parceiros na cadeia que vão apoiá-la, e é possível que ela faça esse teste limitando o risco do projeto. Então, identificando, eu vou estudar um mercado, nesse mercado a empresa vai identificar o comportamento do consumidor, quais são os produtos que eles têm maior interesse, e hoje a gente tem uma vantagem do online, que você consegue estudar muito sobre o mercado de desk research. Antigamente, muitas vezes, para estudar um mercado, você tinha que contratar uma mega consultoria, que ia fazer pesquisa de mercado e analisar. Hoje você tem muito dado disponível, então é possível fazer esse estudo, esse planejamento à distância. Faz um piloto, identifica o portfólio, seleciona um portfólio, então fala, olha, eu entendi que esse mercado precisa do meu portfólio, e aí faz uma exportação, por exemplo, de parte do portfólio que a empresa acredita que é de alto giro e que aquele mercado precisa de uma entrega de 48 horas no máximo, às vezes você não vai conseguir atender aquele mercado a partir de um estoque no Brasil. Então a empresa pode selecionar um portfólio, adianta parte desse estoque para um fulfillment, para fazer uma entrega rápida do mercado, mantém o resto do portfólio do Brasil, inicia a venda. Identificou o que está vendendo mais ou menos, faz o ajuste, deixa de mandar aquilo que não está vendendo bem e corrige, né? Manda, não, esse daqui o cliente está tendo muita demanda de um determinado modelo. Então, esse modelo que tem que estar lá na pronta entrega e traz, às vezes, mercadorias que têm um custo mais alto, ou que tem um giro mais baixo, mantém ela no Brasil e faz. Aí você pode ter produtos. Esse aqui é um produto que eu tenho entrega em 48 horas, esse aqui é um produto que eu vou ter entrega em 10 dias. Mas você tem que ir aprendendo com o mercado. O que vai ter mais giro, o que vai ter menos giro, o que vai te dar uma margem, o que não vai te dar uma margem. É muito importante nesse processo entender que, como existem vários prestadores na cadeia, então você vai ter que trabalhar muito bem a sua precificação para você não correr o risco de não ter margem no final, porque vai ter a taxa da plataforma, o comissionamento do marketplace, o comissionamento do meio de pagamento, o comissionamento do fulfillment, o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de logística reversa, de devolução de um produto eventualmente. Então é preciso entender fazer esse planejamento, conhecer mercado, entender todos esses elos da cadeia para fazer uma precificação adequada, para você não correr o risco também de entrar num projeto que não vai ter nenhum resultado financeiro para a empresa, que não faz o menor sentido para a empresa. E aí apostar em cima de números de planejamento, fazer, aprender, testar, e com esse aprendizado, então manda mais estoque, tira o outro, enfim, parte para um segundo mercado, você começa a observar. Gente, e o e-commerce, ele é tão maravilhoso nesse sentido, porque você consegue ver quais países estão te dando busca orgânica no seu site, na sua plataforma. Então você percebe que você abriu, às vezes, um site
pensando nos Estados Unidos, está tendo um monte de busca orgânica do Canadá. Então você fala, opa, tô tendo busca orgânica do Canadá, então deixa eu achar um marketplace aqui no Canadá ou um canal de marketing no Canadá para me divulgar. Então, assim, os dados que toda essa transformação digital, né, trouxeram para a gente, os números, essa análise, facilitou tanto. Às vezes a gente olha e acha que trouxe mais complexidade, né, porque é mais variáveis para serem observadas. Mas facilitou tanto antes informações que elas eram, às vezes, do feeling do vendedor que estava ali atuando naquele mercado, porque não tinha o dado concreto. Então, hoje não, no e-commerce é possível muito ter os dados, saber quem está buscando, que tipo de produto está querendo, qual que é as margens, a entrega, e operar, testar e crescer de uma maneira consistente a marca. E um ponto que a gente fala muito no programa e-export é internacionalizar as empresas via e-commerce internacional de maneira sustentável, porque a gente não está aqui com o propósito de fazer ninguém ficar dando voo de galinha e também de não fazer nenhuma empresa incorrer num risco ou num investimento maior do que ela consegue suportar e acabar gerando um dano financeiro aí para a empresa. Então é planejar, testar, acertar, aprender no erro e crescer. Esse é acho que a dica para todo mundo e talvez para todos os negócios, né? João? Olha, para quem está pensando em cross-border, né, ou não, eu diria que se você considerar o ticket médio do ano passado, 2020, aqui no Brasil, que foi R$ 452, e 74% das vendas cross-border em qualquer país está dentro desse valor, ou seja, nós temos produto com muita aderência em termos de preço. 47% de pedido cross-border é até meio quilo, ou seja, cabe um monte de produto diferente aí. E o consumidor cross-border em geral, ele está habituado a esperar até 31% está habituado a esperar 15 dias. Então, diferente do seu mercado local, que é para entregar amanhã, o mercado cross-border aguarda você entregar 31% até 15 dias. Então, assim, é um negócio que é para todo mundo, dá para fazer, é factível, e a gente tem ajudado e isso tem acontecido. O bacana desse modelo que a gente implementou aqui é que hoje o seu único custo fixo inicial é o investimento para você estruturar um site de e-commerce. Só isso. Porque todos os outros custos que a Paula elencou aqui, que, por exemplo, o pagamento, custo da plataforma, marketplace, o transporte e tudo mais, está atrelado à venda daquele pedido. Então, o risco é mínimo. É o risco do investimento de um site de e-commerce. Acabou, simples assim. Você, para abrir uma loja física aqui, você vai gastar muito mais que isso, entendeu? Então, assim, dentro da linha do que a Paula, às vezes o cara, a minha meta esse ano é abrir 50 lojas físicas. Cara, abre 49, foca pega o dinheiro de uma delas e vamos olhar essa questão cross-border. Então, assim, dentro dessa linha, o e-commerce, exatamente como a Paula falou, colocando outras palavras, né? Mas, no fundo, cara, o e-commerce permite isso, você testar rápido, errar rápido, mudar rápido, evoluir rápido. E isso que a gente faz aqui ajudando os lojistas. Estamos aqui à disposição, é só ligar que a gente dá um help aí. Didier, você tem a palavra final. Bom, minha palavra final então é o seguinte: qual o conselho? E-commerce. Eu acho que todo mundo já falou aqui, mas é esse, gente. Até o Nilson tinha me perguntado isso hoje de manhã, e a semana passada, por coincidência, uma amiga que trabalha com café, né, e eles estão vendendo sachê de café, sabe? Sachê de café aqui no Brasil e tal. E ela começou a falar sobre, não, eu acho que eu vou montar uma fábrica, não sei onde. Eu falei, monta um e-commerce. Monta um e-commerce, exatamente o que vocês falaram aqui, então eu não vou ser repetitivo. Mas foi interessante, porque essa conversa surgiu a semana passada. Falei para ela, monta um e-commerce para onde você quer vender, testa o mercado. O custo é um custo fixo de montar o e-commerce, o resto é custo variável, como disse o João aqui. Eu falei, imagina que você vai montar uma fábrica para exportar, botar café lá, essa fábrica vai transformar o café em saca, em sachê para vender. Você nem sabe se o mercado consome aquele tipo de café. E-commerce. Então, para não me estender mais, gente, eu acho que o conselho é internacionalização hoje, para mim, não tem dúvida, e-commerce.
por tudo que já foi dito, então não vou repetir de novo. Acho que é esse o caminho, sim, para as empresas começarem a se internacionalizar. Dá para aprender rápido, entender rápido, ver mercado rápido, errar rápido, né? E acho que é esse o caminho, gente. Bom, essa foi a palavra final. Eu aprendi muito, espero que a nossa audiência também vá aprender muito. Estou muito honrado de ter podido ter acesso a toda essa experiência que vocês juntam, os 4, e obrigado. Até a próxima vez. Espero. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até logo. Tchau, tchau. Uau, que aula, hein? Como os nossos panelistas abordaram, o e-commerce é de fato a porta de entrada para um empreendedor começar a internacionalizar o seu negócio. A pandemia somente acelerou e consolidou ainda mais uma tendência de negócios que já se observava crescente quanto aos canais de venda digital. A necessidade das empresas de acessarem seus consumidores confinados abriu um caminho sem volta na mudança do comportamento de como compramos por meio digital. O e-commerce quebrou barreiras físicas e derrubou fronteiras. No Brasil, quase 50% da população já fez pelo menos uma compra internacional em marketplaces. Isso não é incrível? Realmente, o potencial de mercado é gigante. E vimos também os desafios que o e-commerce internacional traz quanto aos empreendedores terem a capacidade de trabalhar com a adaptação cultural. A importância de integrar exportação com marketing internacional, mapear meios de pagamento local, desenvolver uma rede de parceiros locais na busca de consolidar uma marca com um posicionamento e alcance global. E você? Ficou animado para começar essa jornada de internacionalização? Lembra da dica dos especialistas, hein? A palavra é e-commerce. Ficou com alguma dúvida por aí? Manda pra gente sua pergunta respondendo aqui no formulário disponível no nosso chat, que responderemos no Happy Commerce no dia 28, logo após a última live. Alguns dos panelistas estarão conosco para um bom bate-papo e networking. O Happy Hour vai ser transmitido pela plataforma Zoom e vamos disponibilizar o link no mesmo dia, tanto por e-mail como, claro, aqui também no chat do encontro. Você não pode perder, já anota aí na sua agenda. Quero aproveitar para mais uma vez agradecer o nosso patrocinador master eBay, nossos patrocinadores Gold, Vetex, Balk, Bex Banco, Ebury, o Facebook, nosso parceiro de divulgação, e o apoio da ABCom. Obrigada a todos vocês que fizeram possível a realização de mais esse encontro. Fica ligado, tá? Você que está aí empolgado e já está querendo começar a vender em mercados internacionais, mas não sabe nem por onde começar, olha, você não pode perder a próxima live na quinta-feira, dia 28, às 19 horas. O nosso último encontro será um especial sobre o eBay. Vamos receber líderes do eBay internacional e 2 empreendedores brasileiros que foram eleitos os melhores vendedores na América Latina pelo eBay.com. Eles vão contar pra gente como começar, quais são as categorias mais vendidas no Brasil para mercados internacionais e muito mais. Tá imperdível, gente! Por isso, já deixa ativo agora mesmo o lembrete no link do YouTube para você ser notificado e não perder nadinha dessa live que vai ser com um time de feras da internacionalização digital. Nos vemos na quinta-feira, às 19 horas, no link que a nossa equipe vai disponibilizar aqui no nosso chat. Nos vemos!